Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar numa zona muito particular de Osaka, o bairro de Taisho. Olá. Olhando para o mapa, parece quase uma ilha, não é? Rodeada de água por todo o lado. É verdade. Rios, canais, define mesmo a geografia do sítio. Mas as fontes que analisamos mostram que há muito mais do que essa imagem superficial. Há histórias, segredos, algumas coisas mesmo surpreendentes. A nossa ideia hoje é, descobrir essas camadas escondidas. Exatamente. É um sítio fascinante porque, nasceu literalmente da água. Foi construído sobre aterros, pequenas ilhotas, que foram sendo ligadas. A sério? Não sabia dessa parte inicial. Sim, e depois teve um desenvolvimento muito rápido, especialmente a partir do final do século XIX e início do XX, nas eras Meiji e, claro, Taisho. Que dá o nome ao bairro. Precisamente. E isso criou esta mistura muito única de indústria pesada, vida operária, lendas antigas e, depois, modernidade. Vamos tentar desvendar um pouco disso. Ótimo. Então por onde começamos? Se calhar pela ponte que lhe deu o nome. A ponte Taisho. Faz sentido? Parece-me um excelente ponto de partida, sim. A ponte original é de 1915. Taisho 4, certo? Exato. 4º ano da era Taisho. E na altura era a maior ponte em arco de todo o Japão. Uma obra de engenharia notável para a época. Uau! Mas a que lá está hoje não é essa, pois não? Não. A original foi substituída em 1974. Mas a ponte atual, essa sim, tem uns detalhes muito curiosos e até, artísticos. Ah, sim? Como assim? Foi toda desenhada com um tema musical. É incrível. O pavimento, por exemplo, tem um padrão que faz lembrar as teclas de um piano. Que giro! E não fica por aí. Os guarda-corpos, as barreiras laterais, imitam uma pauta musical. E dizem que as notas que lá estão desenhadas são da 9ª Sinfonia de Beethoven. A sério? Que detalhe! E mais alguma coisa? Sim, até os pequenos pilaretes ao longo da ponte foram desenhados para se parecerem com metrónomos. Metrónomos? Incrível! Então atravessar a ponte é quase como entrar numa peça musical sobre o bairro. É um bocadinho essa ideia, sim. Funciona como um portal simbólico e musical para a história e o espírito de Taisho. Adorei esse pormenor. Mas nem todas as pontes em Taisho têm histórias assim, digamos, harmoniosas. As fontes falam de uma outra ponte, a Tsurumachi, com uma história bem mais trágica. Sim, essa é uma história bem mais sombria, de 1923. É uma daquelas lendas românticas, mas com um final triste. Fala de um amor proibido. Proibido como? Conta-se que era entre a filha de um comerciante abastado da zona e um músico talvez de origem mais humilde ou com que a família não concordava. O típico Romeu e Julieta, vá. Ah, ok. E então? Como não podiam ficar juntos, a lenda diz que eles decidiram pôr fim à vida juntos, atirando-se da ponte de Tsurumachi para o rio Shirinachi. Que horror! Que história tão pesada! É, muito. Mas a memória persiste. Hoje, a ponte de Tsurumachi tem um relevo decorativo com 2 garças gêmeas. Tsuru significa garça em japonês. Que simbólico! Exato. E até há um café ali perto chamado Romantic Taisho Café, que tenta recriar um pouco a atmosfera dessa época, a Taisho Romã, mantendo viva a memória dessa história de amor trágico. Quase um ponto turístico ligado a essa lenda. É impressionante como estas histórias marcam um lugar. Passando agora de histórias mais pessoais para a história com H grandes, as fontes mencionam algo absolutamente extraordinário que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Uma fábrica secreta. Sim, e o mais incrível é onde ficava essa fábrica. Debaixo do leito do rio Shirinaji. Debaixo de um rio? Como é que isso é possível? Pois é difícil de conceber. Era uma instalação totalmente subterrânea, escavada por baixo do rio. Um segredo militar absoluto na altura. E o que é que produziam lá? Peças essenciais para os famosos caças japoneses, os Zero. Milhares de pessoas trabalharam lá. Milhares? Sim, incluindo muitos estudantes que foram mobilizados para o esforço de guerra. E as condições eram, podemos imaginar, extremamente difíceis. Escuro, úmido, perigoso. Meu Deus, e ficou algum registro disso? Alguma coisa que se possa ver hoje? Sim. Anos depois da guerra, quando o local foi redescoberto e explorado, encontraram algo muito tocante. Gravado numa das paredes do túnel estava um haiku. Um poema? Um haiku, sim. Aquele poema curto japonês. Escrito por um trabalhador anónimo, dizia algo como: sob o leito do rio, como pirilampos, as máquinas brilham. Uau!
Que imagem poderosa. Arrepiante. Não é? Hoje, parte desse túnel foi preservada e transformada num memorial. E fazem visitas guiadas especiais, chamadas visitas no escuro, para dar às pessoas uma pequena sensação do que era trabalhar ali. Que experiência deve ser. Isso mostra mesmo uma camada da história recente que estava completamente oculta. Mas parece que Taisho também tem mistérios ainda mais antigos, não é? As fontes falam de um lugar chamado Kantanshima, da era Edo. Ah, Kantanshima. Sim, esse é um daqueles locais envoltos em névoa e lenda. Remonta ao período Edo, muito antes da modernização. E o que se diz sobre ele? Olha, as fontes oficiais, os documentos históricos, são muito escassos sobre Kantanshima. E isso, claro, abre a porta às lendas locais. Que tipo de lendas? Fala-se que era um local de execução, ou talvez mais provavelmente um ponto de passagem de barco para prisioneiros condenados, uma espécie de cais sem retorno. Sem retorno? Que sinistro. Pois, há histórias de que corpos de executados noutros locais eram trazidos para ali, talvez para serem lançados ao rio, ou até que se faziam ali os tamejiri. Tamejiri, o que é isso? Era o teste das espadas novas, das katanas. Testavam o corte. Por vezes em cadáveres ou mesmo em condenados. É uma parte bastante macabra da história samurai. Credo? Que passado sombrio. Mas então é mais lenda do que facto comprovado. Claro, tudo. Exatamente. Dada a falta de provas concretas, temos que tratar mais como folclore local. Uma memória obscura que paira sobre aquela zona específica perto do rio. Mas que contribui para a aura do lugar, sem dúvida. Sem dúvida. Mas, felizmente, Taisho não é só feita de histórias sombrias ou trágicas. Pelo contrário, as fontes destacam muito o pioneirismo do bairro em várias áreas. Por exemplo, o primeiro aeródromo público do Japão ficava lá. Sim, é verdade. O aeródromo de Kizugawa abriu ali nos anos 20 do século passado. E nos anos 30 já tinha voos regulares. Voos regulares para onde? Para Tóquio e para Fukuoka. Era um centro importante de aviação civil na altura. E há outra curiosidade sobre esse aeródromo, não há? Sobre as assistentes de bordo. Ah, sim, foi precisamente no aeródromo de Kizugawa que trabalharam as primeiras assistentes de bordo japonesas. Na altura chamavam-lhes Air Girls. Air Girls. Que engraçado! Pioneiras num campo completamente novo. Sem dúvida. Claro que o aeródromo acabou por se tornar pequeno ou obsoleto com o tempo e foi substituído pelo Diitami, que hoje é um dos principais de Osaka. Mas ficou lá um monumento a assinalar o local original do aeródromo de Kizugawa. Que interessante. E o espírito pioneiro não ficou pela aviação, pois não? Li qualquer coisa sobre a primeira escola de condução do Japão, também em Taisho. Correto. A Matul Driving School, fundada também na era Taisho. Matul? É um nome curioso. Tem uma razão. Foi fundada por dois senhores, Matsuto e Tsutsui. Juntaram as primeiras sílabas, Ma-to. Ah, faz sentido. E o que é que foi tão pioneiro neles? Bem, eles tiveram uma visão extraordinária. Numa altura em que os automóveis eram uma raridade absoluta no Japão, uma coisa de luxo ou de cêntricos, eles perceberam que aquilo ia ser o futuro, que o carro se ia massificar. Anteciparam a era do automóvel. Exatamente. E fundaram uma escola para ensinar as pessoas a conduzir. Há até quem diga, embora seja mais difícil de comprovar, que a ideia do renta-car, do aluguer de carros, pode ter tido ali um início muito informal. Talvez alugassem os carros da escola. Fascinante. E o que é feito dessa escola hoje? Hoje, o local onde era a escola é ocupado por um grande complexo residencial. Mais uma camada da história soterrada pela modernidade. É incrível essa capacidade de ver o futuro. E, falando em visão e indústria, parece que a indústria têxtil moderna japonesa também tem um pé muito forte em Taisho desde cedo. Oh, sem dúvida. Uma das mais importantes empresas têxtiles do Japão, a Osaka Buseki, que mais tarde se tornou a Toyobo, uma gigante da indústria, foi fundada ali em Taisho. Quando? Em 1883, ainda na era Meiji, portanto, e contou com o investimento de figuras muito importantes do desenvolvimento industrial do Japão, como o famoso Shibusawa Eiichi. E o que é que essa fábrica tinha de especial? Foi revolucionária em vários aspectos. Por exemplo, foi das primeiras a operar 24 horas por dia. 24 horas? Como? Com luz elétrica? Precisamente. Usavam iluminação elétrica, algo muito avançado e quase inédito na indústria japonesa daquela época. E isso criou um fenómeno inesperado. Que foi? A chamada vista noturna da fábrica.
As luzes da fábrica a trabalhar durante a noite tornaram-se uma espécie de atração. As pessoas iam de barco pelos canais de propósito para ver aquilo. Era considerado um espetáculo de modernidade. Uma atração turística industrial no século XIX? Que conceito tão à frente do seu tempo! Completamente. Mostra bem o dinamismo e a capacidade de inovação que já existia ali. Absolutamente. Olha, para terminarmos com algo talvez um pouco mais leve e saboroso, as fontes falam de uma guerra do kimchi. O que foi isso? Parece divertido. E a história é mesmo muito engraçada e humana. Aconteceu no mercado local, no mercado internacional, nos tempos difíceis do pós-Segunda Guerra Mundial. E então? Guerra porquê? Bem, era mais uma rivalidade animada entre dois vendedores. Um senhor coreano que vendia kimchi, o famoso fermentado de couve picante, Adoro kimchi. e uma senhora japonesa que vendia takoyaki, aquelas bolinhas de polvo. Ok, clássicos da comida de rua. E a rivalidade. Começou como uma competição pelos clientes, claro. Picavam-se um ao outro, tentavam atrair mais gente. Mas com o tempo e com as dificuldades partilhadas do pós-guerra, essa rivalidade transformou-se em algo diferente. Em quê? Em amizade. Começaram a ajudar-se mutuamente, a partilhar dificuldades e sucessos. Tornou-se um símbolo de como as pessoas, mesmo de origens diferentes e em competição, podiam unir-se. Que história bonita. Adoro essa reviravolta. E hoje em dia? Hoje, a rua onde era o mercado, que é conhecida pela sua multiculturalidade, celebra essa história. Tornou-se um conto popular local. E até há por lá desafios gastronómicos que combinam os dois pratos, tipo takoyaki com kimchi. A sério? Tenho de experimentar isso um dia. Que máximo! Então, resumindo tudo isto que falámos, o que é que Taisho nos ensina? Bem, ensina que, mesmo uma área urbana que pode parecer à primeira vista apenas industrial ou residencial, pode esconder camadas e camadas de história. Exato. É um sítio relativamente compacto, mas com uma densidade incrível de tudo. Desde pioneirismo industrial e tecnológico. Passando por dramas humanos, romances trágicos, lendas sombrias que vêm de séculos atrás. Até estas pequenas histórias de rivalidade e amizade no comércio local. É um mosaico humano e histórico fascinante. Precisamente. E faz-nos pensar, não é? Quantas outras áreas urbanas por onde passamos todos os dias não terão também elas histórias igualmente ricas, à espera de serem descobertas, mesmo debaixo dos nossos pés? É uma ótima pergunta. Fica essa reflexão. E olha, se alguém que nos ouve ficar curioso e decidir visitar Taisho, talvez para procurar alguns destes locais, fica uma pequena sugestão. Qual? Parece que o Museu Local de Taisho tem em exposição uma réplica de uma caixa de segredos que pertenceu a um pirotécnico muito famoso da era Edo. Alguém que também tinha os seus próprios segredos e histórias. Uma caixa de segredos? Que interessante! Pois, talvez abrir essa caixa, metaforicamente, seja um bom ponto de partida para continuar a desvendar os muitos mistérios e encantos desta zona surpreendente de Osaka. Excelente sugestão para terminar. Muito obrigada por esta viagem tão rica por Taisho. Obrigado eu. Foi um prazer partilhar estas histórias.